Fala galera, tudo bem? Fernando Dereste, Bruno Marinho, estamos aqui hoje para mais um conteúdo sobre o imposto de obra, o famoso INSS. E hoje o assunto vai ser se você deixar para pagar esse imposto depois que acabar a obra, quais são os problemas que pode gerar para você. E aí o Bruno vai explicar para a gente tudo o que pode acontecer e se tem um problema muito grande, se é fácil de resolver, como que funciona, né, Bruno? Vamos falar, galera, beleza? Tudo certo por aí? Meu nome é Bruno Marinho, para quem não me conhece ainda, eu sou da empresa Obra 123, Imposto Reduzido Obra Regularizada, e a gente é especializado em redução do imposto de obra e manter a obra regularizada perante a Receita, tá? E a gente está desenvolvendo vários assuntos aí, o de hoje vai ser quais as implicações de se fazer a regularização depois que a obra termina, beleza? Então eu vou começar falando o seguinte: é possível regularizar a obra depois que ela terminou, sem problema. Agora, o problema em si, né? Você fica sujeito, na minha visão, a três grandes principais problemas, tá, que eu vou pontuar aqui. Primeiro, você fica sujeito à fiscalização e à notificação. Segundo, você acumula multa, juros e correção monetária que te onera, que te faz gastar mais do que deveria. E o terceiro e principal, quando você deixa para depois que a obra terminou, você corre o risco de não conseguir aproveitar o fator de ajuste, que é o fator de ajuste o grande macete, né, o grande trunfo que a gente utiliza para poder garantir a redução do imposto para as pessoas físicas. Né? Porque quando você está... Eu sempre fico salientando com os nossos clientes, com os nossos leads, né, que a gente tem aqui na empresa, que, vamos fazer agora, enquanto você está com a obra em andamento, ou vamos fazer a partir do momento que você inicia essa construção. Porque se você deixar para o final, para depois que você concluir essa obra, você corre o risco de não conseguir ter dados suficientes e necessários para a gente fazer os cadastros de prestadores de serviço. Entendi. Isso daí é uma das coisas mais importantes, né? Então, esses três pontos, na minha visão, são os mais importantes, é o que a gente vai falar aqui hoje. E tem outros problemas, né, legais, jurídicos e de normativas que faz com que você tenha outros riscos ali envoltos dentro desses riscos que a gente tem. Então, são três principais na minha visão. Entendi. Mas existem outros que vão se acumulando, né? Por exemplo, você fica sujeito a uma multa que ela está balizada pela instrução 2061, se não me engano, que ela diz que toda obra é obrigada a informar a Receita, a abrir o Cadastro Nacional de Obra a partir de 30 dias do início dessa construção. E aí, se você deixa para depois, você já descumpriu uma das instruções normativas da Receita, que é obrigatoriedade de fazer o CMO até 30 dias do início da obra. Então, isso daí já é mais um. Em vez de 3, já coloquei mais um. Um problema que é grave. E essa multa, por não abrir o Cadastro Nacional da Obra no momento correto, vai de 3 mil a 300 mil. Meu Deus do céu. Então, assim, obras pequenas vai fatias menores, mas é proporcional. Então, por exemplo, se o cara tem uma obra gigante, 10 mil metros quadrados, e de repente não abre, e a Receita tem esse apontamento no sistema lá deles, né, com o alvará da obra, eles falam, por que esse cara dessa obra de 10 mil não abriu o CMO ainda? Vamos mandar um aviso para ele? Entendi. Aí eles mandam um aviso de regularização. Se esse cara não se regulariza... Ou às vezes não chega esse aviso para ele, muitas vezes não chega. Muitas vezes não chega. Ele chega de forma física, uma carta, ou ele pode chegar de uma forma digital na caixa de correio do Gov.br, que ninguém olha. E aí chegou lá, esse cara de 10 mil metros pode estar sujeito a uma multa de 300 pontos, simplesmente porque ele não declarou. E isso daí está em instrução normativa, então a Receita pode cobrar, e ela tem o direito de cobrar. Quer dizer que vai cobrar? Não sabemos quando, mas eles têm tudo hoje automatizado, um sistema informativo de Receita com prefeitura, e eles têm poder para isso.
E vamos combinar que o leão está cada vez com mais apetite, né? Os caras Eles querem dinheiro, eles querem cobrar. Imposto. E cada dia está mais difícil de fugir. Tá mais difícil de fugir. E uma coisa bacana do canal da gente aqui, né, Bruno, eu acho que é essa informação que a gente leva para quem está nos assistindo. Sim. Porque a gente precisa desmistificar essa questão de, depois eu faço. Você tem que começar o processo desde o início da sua obra para você não ter problema. Isso é uma questão de lei. Sim. Se você não está fazendo isso, está fora da lei, você está ilegal. Exato. E você vai correr o risco de todas as sanções previstas dentro da lei. Sim. Então, assim, as pessoas, depois eu faço, deixa para depois. Não pode. Não pode. Você está fica correndo risco. Você fica no risco. Se você quer correr risco, se você quer perder dinheiro, você está fazendo errado. Sim. Né? Você está dando abertura para que isso aconteça. Então, eu acho que é muito importante essa informação que a gente leva para o pessoal. Sim, com certeza. E aí a gente deixa até aberto aí perguntas, dúvidas, pode mandar, que a gente vai resolvendo aí. Tirando essas objeções, essas dúvidas, sim, essas incertezas, porque tudo é balizado por legislação, tudo é lei, tudo é instrução normativa, e tem sempre uma forma correta, só que o desconhecimento acaba com que as pessoas deixem para lá e deixem para lá pensando que vai se dar bem, né? Depois eu vejo que não pega nada. E é exatamente o oposto, né? Pode ser, tem muita multa aí, que nem a primeira coisa que a Receita faz vai ser te avisar, vai mandar um aviso. É bom não chegar nesse momento. Sim. Porque quando chegou o aviso, eles não têm um prazo de tempo para te cobrar de ofício aquilo. Fala, eles mandam na carta, inclusive, a data, você tem até a data X para se regularizar. Em geral é curta, 15, 20 dias. Se nesse meio tempo eles quiserem te cobrar, passando essa data, um dia depois já pode cobrar. Entendi. Não tem assim, depois disso você tem mais um ano. Não, eles podem te cobrar. Não é de praxe eles já fazerem a cobrança, eles dão um prazo mais estendido. E depois que avisou, a pessoa vai correr atrás, né? Todo mundo acabou, recebi essa carta, o que eu faço? Aí a gente vai atrás de resolver. Só que o que acontece, é o que eu falei aqui agora. Depois que chega a carta, às vezes essa carta chega 2 anos depois da obra terminar. 1 ano depois da obra terminar. E aí ela vem carregada com o valor cheio. E já está correndo mora, né? Juros, correção monetária, que pode ser aplicada. Se eu não me engano, tem a Selic, mais 1% ao mês, né? Tem multa com base na Selic, tem uma multa fixa no mês, que ela pode chegar a R$200 por mês de atraso. Entendi. E correção monetária, né? Que é mês a mês ali vai acumulativa, né? Então você deixa às vezes 2 anos, imagina. 2 anos de correção monetária. E a gente não está falando de pouco valor, né? Porque você fala 1%, às vezes é 30 mil de imposto, né? 40 mil. Então acumula bem. E tem, além disso, além dessa coisa toda, existe uma possibilidade que é com base nessa norma de não ter aberto o cadastro nacional da obra, de multa de até 225%. Em cima do valor cheio. Nossa. Então imagina, pode gerar um puta problema financeiro que a pessoa não está esperando. E aí, se a pessoa se antecipa por outro lado, ela tem redução do valor, ela tem a regularidade perante Receita Federal, ela paga parcelado durante a obra. Então, vai pagar durante a construção, o que é muito mais leve. É mais leve. Sem juros, sem multa, sem nada. E se começa desde o início, né, do projeto, dá para você já se programar e encaixar no seu custo da obra, né? Sim. Então você vai colocar ali mensalmente quanto você vai desembolsar nesse valor. Não, dá para calcular tudo antecipado. Então você consegue ter um planejamento da obra junto com o imposto, né? Sim. E aí uma coisa importante de se falar, né? Vamos supor, e se eu não pagar, não tô nem aí, não quero saber e vou deixar o negócio rolar. Você malandrão, né? Não, você é esperto, por quê? Porque eu ouvi dizer que se passar 5 anos eu não preciso mais pagar. Realmente isso é uma norma que está contida no CTN, no Código Tributário Nacional. Depois de 5 anos o poder público não tem direito mais de te cobrar. Sim. Mas se você está com esse apontamento no sistema do Gov.br, lá no seu alvará está apontado, já está cobrado, já está ali, você já tem uma obra. Né? Então você está ali sujeito a uma cobrança de ofício. E se você não paga, não faz nada, não quer saber, você pode ser incumbido a pagar. Se não pagar, você é posto em dívida ativa.
Aí pronto. Pô, aí você fica com o nome sujo, complicação. E tem outra, não é só isso, né? Eles podem fazer penhora dos seus bens. Pode ir para medidas mais drásticas. Conforme o tempo vai passando, sim, né? Pode. Um extremo, mas pode acontecer. Pode, não é uma coisa que acontece, né? Assim, nunca vi, na verdade, mas na norma, tá dizendo sim. Se daqui a pouco eles começam a falar, vamos começar a aplicar essa parte da normativa aqui. Porque a lei tá lá, né? Tá lá, eles podem executar a hora que eles quiserem. Pode usar. E aí, beleza, aí você não. Olha só, vira uma bola de neve de problema, né? Você vai ficar com dívida ativa, putz, se ferra todo. E aí o seu imóvel também está irregular, porque você não tirou certidão dele. Sim. E aí, de repente, você precisa vender esse imóvel por qualquer motivo. Aí você vai ter que entrar em acordo com a Receita, fazer parcelamento, pagar as multas, juros e tudo, para poder emitir uma certidão positiva de débito, se você for fazer um acordo, ou então se você for pagar à vista. Você vai emitir a certidão negativa para poder, aí sim, deixar seu imóvel 100% regularizado. Então você com o nome ruim, com dívida ativa, se isso acontece, se esse extremo acontece, a Receita ela não quer que isso aconteça, ela quer que simplesmente você pague o que você tem que pagar e pronto. Sim. Mas se mudar algum tipo de comportamento interno, de cobrança de fiscalização que eles têm esse poder, isso pode acontecer. E aí você tem que se regularizar para poder ficar você certo e o seu imóvel certo também. Entendi. Complica tudo. É uma bola de neve, né? O que é muito mais fácil comece sua obra já procurando uma pessoa especializada para acompanhar o processo do imposto. Sim. Porque você vai ter uma tranquilidade, seu imóvel quando estiver pronto, provavelmente você já vai ter até acabado de pagar esse imposto. Sim, não, só é pouco, cara. Às vezes a gente está falando aí de algo que não representa 0,5% do valor da obra. Do valor da obra. Então, gente. Então você vai lá, vamos pensar aí, 100 mil de uma obra, né? Que seria ali um parâmetro de uma obra pequena. Às vezes vai ter lá um imposto para pagar de 2 mil e pouco, nem isso, cara, nem pouco. R$800, depende do tamanho da obra, a metragem dela. Só que aí você fala, vou deixar para depois, vira 10, 12. Pode virar, né? Você tem esse risco. Aí você escolhe. Tô construindo. Não, tô nem aí, depois eu vejo. Aí o 0,5% vira 10%, 12% da obra, né? Pode virar. Assim, o valor original, uma conta que a gente fez aqui, se pagar o valor original no final da obra, sem as multas, juros e nada, representa ali, às vezes, até 3,5%. 3,5%. Que é bastante. É bastante, não é pouco não. De imposto, né? Você fala, caramba, 3,5% numa obra, pensa numa obra de 1 milhão, né? Você tá falando ali de 35 mil. 35 mil. É isso, né? É de conta, mas é isso aí. É isso aí. Só que aí, às vezes, você pode ter essa redução aí para 1%. 0,5%, 0,7%, considerando um parâmetro, né? Porque depende também do que a pessoa gasta na hora. Sim. A conta exata é feita com base na metragem, né? Porque o cálculo que a Receita nos fornece, ele é automatizado com base nas tabelas, CUB, SINAP, o padrão de construção estadual. Então, qual que está sendo o custo de construção estadual esse mês? Está sendo R$ 2.500. Então, eles fazem isso multiplicado pela metragem. Então, se for 2.500, uma obra de 200 metros vai dar lá 500 mil, né? Aí, esses 500 mil é o custo estimado da obra. Com base nesse custo, faz os cálculos lá, que vai dar uma porcentagem sobre o que é mão de obra. E sobre essa porcentagem de mão de obra tem os tributos. E aí, paga-se os tributos sobre isso. Aí, eles cobram um valor cheio. Aí que a gente entra para tentar não, né? Para conseguir fazer a redução dentro dos parâmetros legais e a pessoa pagar somente aquilo que realmente... Só o que é devido, né? Porque o grande lance desse imposto é que as pessoas estão pagando o que não é devido. Sim. Por displicência, por não acompanhar o processo e não procurar assessoria. Então, 90% hoje que está pagando depois, está pagando o valor cheio, com multa, com juros, que não é o devido, né? O devido é o valor correto, que é aquele valor que você vai pagar desde o início da obra lá, tudo já deduzido, né, com os profissionais cadastrados, todo aquele processo que vocês fazem aqui. Isso, é isso aí. Aí
Uma coisa importante de salientar, né, que a gente falou sobre um termo fator de ajuste. Esse termo, que ele é o que faz a gente ter a redução, ele é específico para obras que estejam na pessoa física, tá? Não quer dizer que o imóvel precisa ser, o imóvel não precisa ser da pessoa física, mas a aprovação do projeto sim. Entendi. Porque às vezes o terreno é de uma PJ, mas a aprovação pode ser da pessoa física. Tá. Isso é permitido, tá? É legal, tá dentro de norma, tá? É permissivo para a gente fazer, e daí você aproveita esse benefício. A não ser que por qualquer motivo precise ser feita a aprovação da pessoa jurídica, aí você não tem esses efeitos de redução dessa forma. Aí existe uma outra sistemática de buscar uma redução, que é por intermédio do tipo de contrato que é feito com a construtora, no caso, que aí para esse tipo de situação PJ é aconselhável contratar uma construtora que tenha funcionário CLT para poder a gente conseguir fazer abatimentos. Agora, se for na pessoa física, para a gente é sempre o melhor cenário, é o que a gente sempre aconselha, para você pagar menos tributo, aí a gente consegue fazer reduções que, nossa, são muito significativas. Chega aí a 70%, 75%. Entendi. Tá? E para aquele amigo nosso, construtor, que tem a empresa, que tem os funcionários registrados, né, que faz a construção e entrega a construção completa para o cliente. Ele é responsável por pagar o imposto. Isso, esse cara também corre o risco de tomar multa, de deixar lá no final e tem que pagar mais caro, porque aí vai tirar do lucro dele, né? Então, para o construtor, né, para a construtora pequena, o cara que constrói ali, tem os funcionários dele, tem que tomar muito cuidado também, né? Porque é o lucro dele que vai embora no final do projeto. Sim, não, nesse caso o cara tem que ter consciência de toda a tributação do que ele paga, né? Por quê? Ele pode já vender até para o cliente a ideia de que ele, aliás, não é nem vender a ideia, ele já pode oferecer o serviço completo, né? De entregar a obra com a chave na mão, no caso, né? Que é isso daí, é o termo, que é uma empreitada global, onde ele vende a mão de obra e o material incluído. Então, esse é o único caso onde a obrigação do pagamento dos impostos da obra para a emissão da certidão de obra é da construtora. Entendi. E aí, sendo da construtora, ele já recolhe, se ele tiver os funcionários dele, ele já recolhe, né, essa tributação na folha de pagamento dele. Direto na fonte, É isso, né? aí tem que fazer um cadastro desses funcionários na obra que eles estiverem alocados para gerar o benefício de redução do tributo final na obra específica da qual está trabalhando. Que aí tem que estar com vinculação no CMO. Entendi. Porque o que acontece, até aproveitando essa questão, às vezes a construtora tem um funcionário que está lá registrado, beleza, eles estão pagando esse tributo, e aí no final da obra, o dono da obra vai lá e paga de novo. Paga o mesmo tributo. Entendi. Eles pagam os dois de forma cheia. Nossa. Tipo assim, vamos pensar num imposto de 67 mil, numa obra grande aí de uns 400 e poucos metros, 450 metros. Seria possível esse imposto reduzir para 20 e pouco, vai 25. É menos. Se o contrato é PJ com PJ, a construtora vai pagar os 67, obrigatoriamente, e o pessoa física às vezes acaba pagando 67. Meu Deus do céu, sendo que ele não tinha que pagar nada. Sendo que não tinha que pagar nada, por uma falta de clareza contratual, os dois pagam. Por falta de instrução dos processos de cadastro, os dois pagam o valor cheio, sendo que poderia simplesmente só a construtora pagar e gerar esse benefício para o cliente. Sim. Que PJ. Sim. E esse PJ, a construtora pode gerar esse mesmo benefício para a pessoa física também, quando é o caso de uma pessoa física contratar uma empresa construtora com funcionários registrados. Né? Quando é o caso de uma construtora sem funcionário CLT, está prestando serviço para uma PJ, aí a obrigação do pagamento, e não sendo, se for uma empreitada global, ainda fica a responsabilidade para a construtora. Porém, nesses casos é interessante sempre se formalizar, é aconselhável formalizar para
construtora e e o cliente PJ, um contrato de empreitada parcial. Nesses casos, por quê? Porque daí não existe vinculação de funcionários aqui na obra do que contratou. Entendi. Então aí fica só a cargo de quem contratou fazer o pagamento. Tá. Entendeu? Senão esse aqui tem que pagar também, esse aqui também tem que pagar. Aí não consegue escapar. Não consegue, porque é uma empreitada global, juridicamente falando, a obrigação é desse aqui pagar. Só que se ele não tem funcionários para pagar, ele vai ter que pagar sobre nada. Entendi. Não existe uma folha. Entendeu? Ele vai ter que E aí o dono da obra também vai ter que pagar. O que acontece muito? Ele vai ter que vincular, às vezes, os prestadores informais que ele tem terceirizados e pagar o imposto de todo mundo aqui, no CMS aqui, e vira um rolo muito doido, cara. Entendi. Os caras acabam não tendo o benefício de pagar menos, né? Sim. Então acontece isso, porque às vezes as construtoras, eu sou construtora, mas o cara não tem nenhum funcionário. Ele simplesmente é o pedreiro que ele pega lá, autônomo, terceiro, e se vende ele como construtor e faz empreitada global. Só que aí quem paga é esse aqui, e esse aqui às vezes até paga também. Nossa, cara. É muito louco. E aí então, acaba deixando muito dinheiro para trás. Né? Não, perde. Esses tempos a gente teve o caso de que ia rolar isso daí, um pagamento duplo, a gente conseguiu ajudar e orientar quem era a obrigação de pagar. E aí ficou a cargo do contratante, do dono da obra, que era uma pessoa física. Sim. O contratado era uma construtora que estava pagando, ia pagar os impostos sem obrigação, que não tinha funcionários, não era uma empreitada global, era só uma prestação de serviço, ia pagando para esse dono aqui, pagando valor cheio. E aí a gente identificou que quem tinha que pagar era a pessoa física. Nossa. E aí a gente conseguiu, né, fazer essa negociação com eles, e a pessoa física acabou pagando um valor menor, que era 53 mil, pagou lá nem 7 mil reais, pagou muito pouco. E aí numa dessa, né, mesmo que ele já tenha combinado de pagar isso, né, você consegue fazer de uma forma muito melhor para ele pagar os 7, mesmo que ele pague pro cliente, que já era acordado, né, fala, não, eu pago para você em seu nome, mas eu pago 7 vezes 53, né? Exato, sim, é isso. Então tem muitas situações, depende de vários cenários, né? O maior cenário que a gente tem no Brasil é pessoa física contratada no pedreiro. Que aí a gente consegue essas reduções, a pessoa vai conseguir gerar a redução por meio do fator de ajuste, que é um benefício que existe, que aí você aproveita e beleza e consegue a redução máxima aí, né? Sim. Mas é isso daí, então a gente até falou um pouco mais do que somente os riscos, né? Sim. Mas assim, tem que sempre tomar cuidado com a forma do contrato, né? Quem é o que está sendo contratado, se essa construtora tem funcionário CLT, se não tem, se o pedreiro é MEI, aí como que é a comprovação do que está pagando para ele, se é autônomo, sempre pegar um recibo, independente de todos os casos e cenários ter contrato, porque o contrato vai te garantir que você está fazendo tudo dentro da legalidade. E aí, tendo tudo feito certo, você se livra dos riscos, né? Risco de fiscalização, risco de multa, risco de estar irregular e ter qualquer tipo de problemática, né? Com a Receita Federal, com o aviso de regularização, cobrança de ofício, impedimento ali, às vezes, de emissão da CND para uma venda, precisar verbal o imóvel. Então, tem tudo isso. Se deixa para depois, você fica arriscado de não conseguir vincular prestador de serviço, seja construtora, seja informal, seja MEI. Então, fazer durante a construção, a gente sempre consegue. É o melhor caminho. Quando chega depois, às vezes a pessoa chega, nossa, recebi a carta aqui, olha só, você pode me ajudar? Aí eu vou ver lá, a obra já terminou há 2 anos. Como vai achar? Cara, preciso disso daqui, ó. Quem foi que fez a construção? Foi o Zé Pedreiro. Você tem um contato? Deixa, não sei mais onde esse cara tá. Cara, aí fica difícil, você não tem um prestador para vincular, você vai acabar tendo que pagar o valor cheio. Outra dica é sempre guardar os recibos. Né? Sempre, pelo menos por 5 anos, né? Sim, tem que guardar. Então guarde os recibos, guarde os contratos, pelo menos por 5 anos, porque mesmo que você já tenha pago os impostos, se você sofrer uma fiscalização, você tem tudo em mãos. Tem como comprovar. Isso aí
é uma instrução normativa dentro da Receita Federal sobre ter essa documentação. Uhum. Tem que ter, é obrigatório para todo mundo, é importante. E hoje em dia é tão fácil, né? Faz uma pasta Sim. no Drive, Sim. faz, deixa isso em arquivo digital, né? Digitaliza tudo, é muito tranquilo Não, de ter hoje. vai na obra ali, numa hora ou outra, o Pedro assina aqui, ó, você recebeu esse valor esse mês, obrigado. Contratinho simples de prestação de serviço com os dados dele. E boa, e segue a vida. Até melhor para as coisas ficarem no preto e no branco, né? Sim. Até para fechar, Bruno, um dos riscos também, eu acho, até se me corrija se estiver certo ou não, de você não pagar os impostos no tempo correto, é caso você vá vender, você perde a chance de parcelar isso, por quê? Porque o comprador não vai querer que você fique pagando isso, né, parcelado. Às vezes a pessoa fica com receio, mas nesse ponto não tem tanta preocupação. Por quê? Depois que a pessoa ela parcelou a dívida perante a Receita, essa dívida se torna uma dívida dela, da pessoa física. Não é uma dívida do imóvel em si. Entendi. A obrigatoriedade, inclusive, até para esclarecer, é uma dívida, é uma obrigação do dono da obra pagar esses tributos, que aí a turma chama de INSS da obra, né? Imposto de construção, imposto da obra, não importa o termo. Quem tem que pagar? O dono da obra. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Ponto. E aí, se esse cara vai pagar à vista, depois que a obra terminou, ou durante a construção, ou depois que a obra terminou parceladamente, não importa, porque daí a gente emite uma certidão positiva com efeitos negativa no nome da pessoa. Entendi. Aí você consegue vender. Aí vende o imóvel, a verba, o imóvel fica 100%. Fica legalizado. Depois que averbou. E aí, se essa pessoa, por qualquer motivo, não paga mais, aí a Receita vai colocar ela em dívida ativa, execução, aquela coisa toda. Só que aí não impacta no imóvel vendido. Não impacta. Vendeu o imóvel, a obrigação de pagamento dos impostos que ficaram é da pessoa que fez o parcelamento, a negociação. Isso, é isso. Então tem tudo isso daí. Tudo tem jeito, sabe? Sim. Só que assim, o jeito depois, pra gente finalizar... Mais difícil, né? É complicado. Mais caro. Corre risco, mais caro. Você corre o risco de não conseguir, porque não vai ter vinculação de prestador, você às vezes não vai ter recibo, não vai ter nota. Imagina, você terminou a obra e você chega no pedreiro lá, assina para mim esse contrato aqui agora, que nós fizemos a obra há 3 anos atrás, o cara fala, você tá louco? Ou assina esse recibo, imagina. O cara fala, não assinei no dia, vou assinar agora. O cara vai ficar mais desconfiado. Alguns já têm uma desconfiança de assinar qualquer coisa. Sim. Quando você fala, a gente precisa pagar os seus tributos da obra em seu nome, porque você é um prestador de serviço, o cara fica, o quê, mas que negócio é esse? Peraí, não sei o quê. Aí às vezes a gente acaba intermediando, fala, é o seguinte, é isso, não vai te gerar nenhum problema, tudo feito dessa forma. Aí a pessoa inclusive, se quiser, mostra esse vídeo pro pedreiro, né? Se ele tiver com dúvida, pode mostrar. Porque não gera nenhum tipo de obrigatoriedade para ele, né? Todo mundo tem suas obrigações fiscais, né? Pagar seus impostos, do que você ganha, imposto de renda. Só que na maioria dos casos, o ganho desses profissionais que são vinculados na obra, ele não atinge o limite do imposto de renda. Então, fica tudo ali dentro da legalidade, fica tudo certo. E aí a gente fazendo isso... Tem muitos casos que eles são MEI também. Também, né? Sendo MEI, se for MEI, a gente vincula com o MEI. Se for autônomo, vincula como autônomo. Se for uma construtora com CLT, ele é vinculado como trabalhador. Então, cada cenário que tem uma forma correta para livrar a pessoa do risco, o dono da obra do risco, livrar a construtora de risco, livrar todo mundo de situações que possam comprometer a obra em si e manter ela regularizada, que é o objetivo. Para emitir a certidão no final, averbar, e aí sim você fica com o imóvel 100%. É isso aí. É isso. Beleza? Gente, por hoje é isso. A gente acho que conseguiu explicar um pouquinho para vocês a respeito de atrasar, né? Deixar para depois esse imposto. Então não é o caminho, tá? E deixe os comentários aí, mais sugestões para os próximos vídeos, tá joia? Valeu! Valeu, gente. Obrigado aí. Valeu. Até.